Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo, e nesta videoaula eu vou ensinar o passo a passo de um cropped feito com o fio Lisa Moda. Então agora confira a lista de materiais. Para fazer o cropped você vai precisar de um novelo do fio Lisa Moda na cor 5327, agulha para crochê número 3 mm, 5 marcadores de pontos, tesoura, isqueiro e fita métrica. A peça ensinada é sob medida, mas o modelo tecido é tamanho M. Siga as orientações da videoaula. Nós vamos tecer o cropped da altura do busto para o comprimento. E para iniciar, com auxílio de uma fita métrica, eu vou medir a altura do busto, que condiz abaixo da cava até a altura total do busto. E nós vamos tecer as correntinhas e vamos fazer ponto alto até atingir a medida total da circunferência do busto, incluindo a parte da frente e a parte das costas. Mas antes de dar início, eu venho com o isqueiro e queimo a pontinha do fio. Desta forma, eu evito com que o fio desfie ao longo do processo. Agora, com base na medida da altura do busto, eu vou tecer correntinhas. E para essa etapa, não há necessidade de você se preocupar com o número de pontos. Teça correntes de acordo à medida da altura do busto. Finalizada as correntes, de acordo com a medida da altura do busto, agora eu vou fazer aqui mais duas correntinhas. Vou dar a laçada, vou inserir na quarta corrente de base, então eu conto 1, 2, 3 e 4 e faço aqui ponto alto. Então eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada a primeira carreira de ponto alto, agora eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto. Viro o trabalho e teço um pontinho alto para cada ponto de base. Então, o número de carreiras de ponto alto vai ser tecida com base no comprimento da circunferência total do busto. Finalizada a segunda carreira de ponto alto, novamente, teço 3 correntinhas, viro o trabalho e faço um ponto alto para cada ponto de base. Então, vejam que eu mantenho o número de pontos, não altero a quantidade e faço um pontinho alto para cada ponto. Toda vez que eu encerrar uma carreira e dar início a outra, eu subo 3 correntes e faço um pontinho alto para cada ponto. Agora eu vou tecer o número de carreiras de acordo com o comprimento total da circunferência do busto. Então aqui eu finalizei as carreiras conforme a medida total da circunferência do busto, e aqui vai uma dica: caso você queira um cropped mais soltinho, teça a medida exata da circunferência total do busto. E caso você queira um cropped um pouquinho mais ajustado ao busto, que dê mais sustentação, teça a medida total do busto, diminuindo aí cerca de 4 centímetros. Agora, vejam que aqui eu tenho as duas laterais e para fazer a emenda dessas duas laterais, eu vou torcer essa parte e agora eu vou fazer a emenda com ponto baixíssimo. Então, vejam só que o movimento é simples. Aqui eu tenho a peça dobrada ao meio, então eu giro apenas uma vez. E agora eu vou fazer a emenda da lateral. Para fazer a emenda é muito simples. Existem duas formas. Você pode fazer a emenda com ponto baixíssimo, que eu vou explicar agora, ou a emenda também com auxílio de linha e agulha para a costura, à mão. Então eu vou inserir a agulha no pontinho da lateral de trás e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, eu viro o trabalho e agora eu vou inserir no segundo pontinho da parte da frente e no pontinho da parte de trás. E aqui eu vou fazer ponto baixíssimo. Insiro no terceiro pontinho da parte da frente
e no terceiro pontinho da parte de trás, e aqui eu faço ponto baixíssimo. Então, para cada ponto da parte da frente e para cada pontinho da parte de trás, eu faço a união com ponto baixíssimo. Finalizada a emenda com ponto baixíssimo, nós vamos ter esse resultado aqui. E vamos cortar e arrematar. Então, eu corto o fiozinho e arremato. O importante é que toda vez que você cortar o fio, você tem que vir com o isqueiro e selar a pontinha para evitar que esse fio desmanche. Depois disso, eu escondo por entre os pontos como forma de acabamento. E aqui nós já temos a emenda realizada. Agora nós vamos trabalhar de maneira circular. Para o acabamento, para facilitar o acabamento, eu vou tecer um ponto baixo distribuindo para cada intervalo de carreira. Então, eu vou vir com o marcador alfinete e vou unir essas duas partes. E agora, com o outro marcador alfinete, eu vou unir essa outra parte aqui. Isso vai facilitar com que eu possa trabalhar com o ponto baixo. Bom, por que eu vou fazer isso? Para que você tenha essa parte definida e fique mais fácil de passá-la para frente. Depois da gente tecer um ponto baixo para cada ponto de base, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo, é que nós vamos fazer as alças. Para iniciar o acabamento, eu insiro a agulha, vejam só, nesse espaço que eu tenho no pontinho, puxo e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu insiro a agulha novamente e faço 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo. Insiro no nozinho entre uma carreira e outra e faço ponto baixo. Faço ponto baixo passando a agulha por entre o ponto e o ponto baixo no nozinho que separa uma carreira da outra. Então, eu vou distribuir pontos baixos dessa forma, contornando toda a peça. Então, vejam que aqui eu teci ponto baixo para cada ponto e aqui eu tenho um marcador unindo 2 laterais. Então, eu insiro a agulha, passando por um ponto e passando para a outra lateral. Aí eu venho com o marcador, removo com cuidado para a agulha não escapar. E aqui eu faço ponto baixo prendendo. Então, dessa forma, esse nozinho ele vai ficar para a parte da frente e você não vai ter dificuldade ao vestir a peça. E agora eu dou continuidade tecendo um ponto baixo para um pontinho e para um nozinho da carreira. Finalizado todo o contorno, eu insiro na segunda correntinha que eu fiz lá no início para começar o ponto baixo, faço o ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e agora eu passo o isqueiro, pronto, e arremato. Pronto. Bom, esse mesmo acabamento eu vou reproduzir na parte de baixo. Então, eu amarro o fiozinho, teço ponto baixo, distribuindo os pontinhos. Ao chegar aqui, onde eu tenho clips, ou seja, o marcador de pontos, eu retiro, passo a agulha unindo essas 2 partes e dou continuidade tecendo um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizado o acabamento na parte de cima e na parte de baixo, eu vou posicionar o cropped na mesa e vou com a fita métrica medir a extensão. Então vejam só que eu tenho aqui 36 centímetros. Você deve estar se perguntando, mas reduziu de tamanho? Bom, quando eu faço esse trançado, é natural que a peça ela fique um pouquinho mais estreita, mas isso é essencial para que ele fique bem ajustado ao busto. Bom, feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar 7,5 centímetros para a frente e para trás. E essa contagem, ela parte da lateral para a direção da frente e da lateral para a direção de trás. Então, eu vou vir com o marcador alfinete e vou marcar 7,5 centímetros para frente e depois 7,5 centímetros para trás.
Ou seja, a minha alça ela tem que iniciar desse ponto e finalizar aqui atrás. Agora nós vamos trabalhar as alças, mas antes disso é preciso definir o tamanho de cada alça. Então, para determinar o tamanho da alça, nós vamos medir da altura do ombro até o axilas. Então aqui eu tenho o top com as marcações, aqui eu já fiz um nozinho para fixar o fio ao trabalho e agora eu vou tecer parte da alça. Neste vídeo eu ensino a fazer a peça sob medida, mas o cropped que eu estou tecendo é tamanho M, então eu vou tecer para a alça 18 centímetros de altura para a parte da frente e 18 centímetros de altura para a parte de trás. Somando, eu vou ter então um cordão medindo 36 centímetros. E para tecer o cordão, eu insiro a agulha aonde eu tinha um marcador como esse, faço 3 correntinhas, dou a laçada e no ponto baixo seguinte, eu faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada e insiro no pontinho alto de base e faço ponto alto. Faço 3 correntinhas, novamente dou a laçada, insiro no ponto alto de base e faço ponto alto. Então eu vou tecer 2 pontinhos altos para cada carreira até atingir a medida desejada. Bom, e aqui eu finalizei então os 36 centímetros de cordão. Agora eu vou prender essa parte aqui do cordão, mantendo sempre esticado para que ele não enrole, aqui na parte de trás. Então eu insiro a agulha, faço ponto baixo e faço mais um pontinho baixo, inserindo no próximo ponto baixo de base. Pronto. Agora nós vamos tecer o detalhe da alça. Então aqui ela já está presa na parte de trás e na parte da frente. Esse detalhe ele tem que ser para o lado externo, ou seja, para o lado do ombro e não para o lado do pescoço. Então fique atenta para fazer também do outro lado do cropped a mesma coisa. Eu insiro no primeiro espaço e faço um ponto baixo. Dou a laçada, vejam só que aqui eu tenho uma carreira e aqui eu tenho outra. Insiro dentro desse intervalo, onde temos 2 pontinhos altos, e faço um ponto alto, 3 correntinhas, ponto baixíssimo pegando na primeira corrente, então eu faço pontinho picô, novamente um ponto alto, 3 correntinhas, faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha, mais um pontinho picô, e aqui eu faço mais um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto picô. Então, nós temos o total de 4 pontos altos com intervalo de um ponto picô. Na próxima carreira, eu insiro a agulha e faço ponto baixo. Novamente, dou a laçada. Nesse intervalo da próxima carreira, eu insiro a agulha e preencho com um ponto alto, um pontinho picô, um ponto alto, um pontinho picô, um ponto alto, mais um pontinho picô. Então vejam que nós tecemos o total de 3 pontinhos picôs e 4 pontos altos. Feito isso, insiro dentro da próxima carreira, entre os pontinhos altos e faço ponto baixo. Então vou trabalhar dessa forma até completar toda a extensão da alça. Então aqui eu já finalizei a primeira alça. Agora, para encerrar, eu faço um ponto baixíssimo pegando aqui no pontinho baixo onde eu fiz o segundo ponto alto para dar início ao cordão. Faço um ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho, arremato e pronto. Bom, a mesma alça que eu fiz desse lado, eu vou reproduzir deste outro lado.
Então aqui eu tenho finalizado as duas alças e agora nós vamos reproduzir esse bico aqui que nós tecemos como detalhe na alça na parte de baixo, ou seja, no barrado. Para o barrado, nós vamos tecer o mesmo conjunto de pontos que nós fizemos aqui na alça. Aqui eu já amarrei o fiozinho e eu estou tecendo na metade do cropped, bem nessa parte aqui da alça. Então aqui no barrado, eu vou inserir a agulha, faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais 3 correntinhas para fazer o picô. E dentro deste mesmo pontinho, eu vou fazer aquele conjunto que eu reproduzi na alça. Então, um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto novamente, um ponto picô, composto por 3 correntinhas. E aqui mais um pontinho alto. Então vejam que esse conjunto de pontos altos com intervalo de ponto picô, eles são feitos dentro de um único ponto baixo. Pulo 1, 2 e 3. No terceiro pontinho baixo, eu faço ponto baixo. Agora eu dou a laçada e conto 1, 2. No terceiro ponto baixo, eu faço o conjunto de 4 pontos altos com intervalo de ponto picô. Finalizado o conjunto de pontos, eu pulo 1, 2, no terceiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo, dou a laçada e conto 1, 2, no terceiro ponto baixo, eu repito o conjunto de pontos. Então, eu vou fazer 4 pontinhos altos e para cada intervalo eu vou preencher com um ponto picô. Então aqui eu concluí todo o contorno fazendo o bico de crochê, o mesmo que eu fiz na alça eu reproduzi no barrado, e para encerrar a carreira, aqui eu fiz ponto baixo, eu conto 1, 2 e 3, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Agora, esse fiozinho aqui, eu vou esconder por entre os pontos e depois cortar o excesso de fio e queimar com o isqueiro. Então vejam que aqui eu passei o fiozinho por entre os pontos, aí eu venho com a tesoura, corto o excesso, eu deixo uma pontinha de fio para justamente queimar com o isqueiro. Olha só, tem a pontinha aqui, eu acendo e queimo essa pontinha. Muito cuidado para que você não queime os pontos. E aqui nós temos então o nosso cropped finalizado. Aqui nós temos a parte de trás do cropped, ela fica lisa e a parte da frente, ela tem o detalhe da torção da peça. E aí, gostou? Deixe o seu comentário aqui no vídeo. E assim que fizer o seu cropped, publique em suas redes sociais marcando o hashtag Sempre Círculo. Um beijo e até a próxima!